Você já se perguntou como é que duas pessoas que nasceram na mesma data, na mesma hora, no mesmo local, da mesma barriga, são pessoas tão diferentes? Oi, eu sou o Léo Veras e eu vim aqui responder uma das perguntas mais curiosas e mais feitas dentro do ramo da astrologia, que é como duas pessoas com o mesmo mapa podem se tornar pessoas tão diferentes. Na verdade, a resposta dessa pergunta ela não é aplicada apenas para gêmeos univitelinos, mas a astrologia entende também gêmeos astrais, aquelas pessoas que nascem na mesma data, na mesma hora, no mesmo local que você e, consequentemente, vai ter o mesmo mapa que você, ou então muito parecido. Bom, não sei se você já conviveu com irmãos gêmeos, mas se você perceber, eles são bem parecidos e eles são muito diferentes ao mesmo tempo. E isso, na verdade, é a própria interpretação do mapa astral de dois irmãos gêmeos. O que é interessante é que se você convive com irmãos gêmeos, você repara que eles compõem dois polos de uma mesma unidade. Então, a tendência é que um dos irmãos tem uma polaridade mais yang, onde existe um nível de tensão maior, onde existe uma atividade, uma energia solar marciana mais intensa, onde a pessoa ela tende a não conseguir parar quieta, não conseguir parar de falar, em que ela tende a ser mais expansiva, mais atlética, mais energética e faça várias atividades ao longo do dia e conheça muita gente, fale com todo mundo, enquanto o outro irmão compõe a energia yin dessa unidade. Essa pessoa de energia yin vai tender a ser mais retraído, mais tímido, vai precisar de mais organização em relação às coisas que ele possui, né? Vai ser uma pessoa muito mais ligada às figuras femininas da família. Então, assim, são duas partes, são dois polos de uma mesma unidade. E essa já é uma interpretação, isso aí já responde à pergunta de como que a astrologia entende os gêmeos univitelinos na astrologia. Os mapas astrais que são iguais, mas que são de duas pessoas completamente diferentes. Inclusive, o lugar onde cada um desses gêmeos ocupava a barriga da mãe pode já indicar quem vai ser o yin, quem vai ser o yang, porque o lado esquerdo da barriga é o yin, o lado direito da barriga é o yang. E assim você já consegue compor, antes mesmo do nascimento do bebê, já começa a entender como é que vai funcionar a relação entre essas duas pessoas, entre esses dois espíritos, esses dois indivíduos que são seres completamente diferentes, mas que compõem um senso de unidade. Agora, isso tudo dá uma abertura para perguntas mais profundas. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer mapas de previsão, ou revolução solar, ou algum mapa que é bem específico para aquela energia daquele ano, daquela pessoa, e você tem outra pessoa com quem você compartilha aquele mesmo mapa astral, com uma diferença de 1 ou 2 minutos no máximo, você vê ali um padrão de ocorrência dos assuntos da vida daquelas duas pessoas, né? Daqueles dois irmãos que são, às vezes, mais irmãos também, né? Às vezes acontece 3, 4, 5 irmãos nascerem no mesmo parto, mas aqui eu estou trazendo exemplo de apenas 2 irmãos. Então você tem, por exemplo, numa revolução solar, exemplo fictício, alguma coisa acontecendo na casa 7 dos 2 irmãos. E aí você vê, para esse ano, enquanto um está se casando e firmando contrato de relacionamento, o outro está atravessando um processo de término de relacionamento de longa data. Enquanto um está começando, o outro está terminando o assunto em pauta, na verdade, o padrão que se percebe é que existe esse padrão de assunto relacionamento acontecendo na vida dos dois. Então, por exemplo, dentro da área de saúde, enquanto um está se formando no curso de medicina, o outro está enfrentando uma doença ou a superação de algum tipo de dificuldade física ou alguma questão de doença. Enfim, a ideia aqui é que a polaridade sempre aconteça entre esses dois irmãos porque eles compartilham o mesmo mapa e a mesma unidade de nascimento. O parto ele é o momento mais importante do mapa astral, e é por isso que a gente pega a data, a hora e o local do nascimento onde o parto aconteceu. Então eles vão dividir, eles vão compartilhar essa unidade. Agora, a gente tem o caso dos gêmeos astrais também, onde na verdade todo mundo que nasceu na mesma data, hora e mais ou menos local que você vai estar atravessando por algum planeta na mesma casa que você. E aí você começa a entender o padrão de comportamento dos assuntos das pessoas ao seu redor e das pessoas que têm um mapa parecido com você também. Isso não vale só para gêmeos univitelinos, mas para qualquer pessoa que tenha nascido na mesma data, na mesma hora que você. E é aquela história, no mapa astral a gente analisa as potências de cada um, e se a pessoa ela vai desenvolver cada uma dessas potências, aí já é a questão do livre-arbítrio, da pessoa que vai se desenvolver ao longo da vida e das oportunidades que vão aparecer para ela. A analogia que dá para fazer é como se fosse pedir para duas pessoas que têm os mesmos ingredientes fazer a mesma receita, e mesmo assim vai dar resultados diferentes, sabores diferentes, porque cada um tem a sua maneira de fazer, cada um entendeu que a mesma receita com os mesmos ingredientes dá resultados diferentes. E essa que é a parada do mapa astral de gêmeos univitelinos. É como se eles tivessem os mesmos planetas, as mesmas casas, as mesmas potências, mas cada um chega em lugares diferentes na vida. E isso vai sempre depender da forma como você escolhe explorar as dependências. E a forma como um yin
escolhe explorar as dependências, é diferente como o Yang escolhe explorar essas potências, essas capacidades, essas habilidades que o mapa astral vai apresentar na vida de cada um. No mais é isso, eu acho que eu consegui responder a pergunta ou situar mais ou menos como é que é essa interpretação de pessoas que nasceram na mesma hora, na mesma data, no mesmo local e principalmente vindo da mesma barriga, mas que cada um segue caminhos diferentes, seguindo aí as suas potências, os seus caminhos, seus padrões de comportamento e as escolhas, oportunidades que a vida vai apresentando. A base da interpretação é essa. E eu, inclusive, recomendo fazer com gêmeos univitelinos, mapa com os dois irmãos e depois separadamente com cada um, porque assim você consegue explorar de forma bem aprofundada o desenvolvimento do caminhar da vida, né? Os aprendizados, os ensinos, aquilo que eles vieram aprender, ou então a deixar para trás, e qual é a missão de cada um nesse plano da Terra, nessa encarnação que eles se encontram. Essa que é a lógica da astrologia kármica, é essa compreensão dessa missão, o que eu vim fazer aqui. E mesmo eles se formando uma mesma unidade, cada um vai ter a sua missão de formação, de desenvolvimento ao longo desta encarnação. Tá bom? Bom, o vídeo de hoje é isso, eu vim só responder essa pergunta que foi feita pra mim esses últimos dias e eu achei interessante, eu quis compartilhar com vocês. Curte esse vídeo se você achou essa resposta super interessante, compartilha com seus amigos, porque eu acho isso super curioso e super interessante. Me segue lá no Instagram, onde eu falo do movimento dos astros e vou acompanhando tudo que tá acontecendo no céu, o link estará na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo, Ogum já venceu e tchau!